Estamos começando aqui mais um programa, o Avesso do Avesso, com a participação de Cristina Lima, a participação do Robson Cândido e a nossa professora Marlúcia. Ele estava falando, olha, eu tenho visto aí o programa pela TV e pelo que eu saiba é Robinho, não é Robson Cândido. Então vamos falar na intimidade. Fica à vontade, professora, fica à vontade. Robson Cândido é o nosso Robinho, você que já está familiarizado com o nosso programa, que tem assistido sempre. E aí a gente pode brindar você fica à vontade também, pode chamá-lo de Robinho também, e com essa voz magnífica, né, Robinho? Voz de locutor. O Robinho, né? Com essa voz grave fica. Não tem problema não. E daqui a pouco nós vamos estar apresentando a nossa. Chama de Binho, né, na intimidade. Né? Daqui a pouco nós vamos estar apresentando a nossa entrevistada, mas antes eu quero fazer um registro aí, vale para você também, de uma nota aqui, de uma matéria. No jornal O Globo, de alguns dias atrás, que diz o seguinte, isso é importante, Marlos. Cotas para negros e índios, aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Cota para negros e índios. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que constitui o sistema de cotas raciais nos concursos públicos para o preenchimento de cargos na administração estadual, ou seja, do Estado do Rio de Janeiro. E aí é cota para negros e índios. E aí tem uma observação, eu não vou ler a matéria toda, mas o que é importante para você que está aí na sua casa também é isso. O deputado Flávio Bolsonaro, PP, um dos dois... Polêmico, né? Um dos dois parlamentares que votaram contra o projeto, ele foi um que votou contra o projeto, ele afirmou que se esse texto for sancionado com relação à cota para negros e índios, entrará com uma representação por inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça. Aí ele diz o seguinte, no ano passado o órgão considerou inconstitucional uma lei municipal semelhante aprovada pela Câmara de Vereadores em 2008. Até hoje, a discriminação e o preconceito não foram reduzidos com as cotas raciais, afirma o deputado Jair Bolsonaro. E aí eu quero abrir o nosso programa Avesso do Avesso, cumprimentando Cristina e Robson Cândido, daqui a pouco a nossa entrevistada. Vamos fazer logo o registro, quem está aqui hoje para bater um papo com a gente, vai nos dar uma aula, literalmente, nossa professora de História, né? Nossa escritora, atriz de teatro também, está no grupo de teatro lá do pessoal da Regina Cardoso de Mello. E a professora Marluce Guimarães Silva. Mas não é o Silva do Lula, não, né? Esse é outra ramificação, é outra árvore genealógica do Silva. Mas eu queria, Cristina, te cumprimentar e saber cotas para negros e índios aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro diz que isso não vai funcionar. Qual é o seu ponto de vista? Tudo bem? Jair não, Flávio. Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, desculpa. Porque o Bolsonaro problemático está lá em Brasília. Não, mas esse é o filho. Também o pai que é deputado federal. É a cria. Gente, mas olha, mas filho de peixe, peixinho, né? Com ele. Eu sou obrigada a concordar com ele. Porque é um absurdo mesmo. O que tem que fazer é fazer uma educação de qualidade que dê acesso, né, a todas as raças, a todas as classes sociais. Isso aí eu considero a maior discriminação que possa haver. Na verdade, acho que o índio e o negro têm que ter tanto acesso, estar apto, né, a galgar os degraus escolares, os níveis escolares, da mesma forma que o branco, né, está. Então, eu acho que não é trabalhar em cima da consequência, não, é atingir a causa, né? A educação que é ruim, que precisa ser de qualidade, precisa permitir o acesso de todos, né? De todos os cidadãos desse país. Então, eu pela primeira vez sou obrigada a concordar com a cria do Jair Bolsonaro. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Robson Cândido, não vamos jogar o Bolsonaro na fogueira, né? Tem que se aproveitar do Bolsonaro, né? É verdade. Eu concordo também com a Cristina. Eu acho que acho que é um absurdo, né? Hoje, no momento em que o país precisa de mão de obra qualificada, não é? Se nós já temos um problema, né, na máquina, né, pública, não é? Da morosidade, da burocracia, com profissionais que passaram por um concurso sem o privilégio de cotas, você imagina a partir do momento que nós venhamos a ter a questão da cota.
não é? Nós não teremos uma mão de obra qualificada. Mas aí a cota preparada. É para estudar nas universidades, tá? Nas escolas públicas. Não é para exercer cargo? Eu acredito que você colocou aí para ocupar cargo público. Deixa eu me ver aqui. Eu acho que é na escola. Não. Preenchimento de cargo na administração estadual, perfeito. É isso aí, não é isso mesmo? É isso mesmo. Então eu você está certo. Não é por isso que eu estou falando, né? Já existe essa grande morosidade. Que é mais grave. Com a máquina, isso é mais grave, aí mesmo que vai emperrar. Né? Índio, que me perdoem os índios, eu sou até um admirador da cultura indígena, mas índio já não gosta muito de trabalhar. Não, discordo de você. Índio já não gosta muito de trabalhar. A professora vai nos falar sobre isso. Não, já me taxaram de homofóbico aqui, o que eu não sou. Agora estão dizendo que eu estou discriminando, não é, a raça indígena, muito pelo contrário, eu acho que todos nós somos descendentes deles. Não é? Mas isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, né? Da questão da preguiça do índio, né? Do índio só querer ficar na rede, pescar, sair para caçar e colocar a Índia para trabalhar. Não é? Mas a questão de cota, eu sou radicalmente contra, não só nessa questão para ocupar cargos públicos, como também para as universidades, para as escolas, porque todos nós passamos por escola pública, não é? Numa época em que não havia esse privilégio de cotas. Não é? E hoje nós temos grandes líderes, né, grandes políticos, grandes empresários, grandes administradores que vieram de um ensino público, em que não existia naquela ocasião, naquela época, o privilégio. O que aconteceu foi a falência da educação no nosso país. Não é? O grande problema foi esse aí. Uma reserva nos concursos públicos para índios e negros. Aí você pensa diferente. Não, a reserva no concurso... Eu acho que não, eu acho que eu mantenho minha opinião. Eu também concordo, Cristina, não é? Então vamos ouvir como já dizia, não é? Que eu queria até fazer aqui uma observação, aproveitar, Sérgio, rapidamente, é porque o nosso programa é gravado e ele estará indo ao ar, não é? Daqui a alguns dias. Não é? Mas não vamos precisar a data, mas como já dizia o nosso senador lá do Espírito Santo, o Camata? Magno Malta? O Magno Malta, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não é? Eu queria, inclusive, parabenizá-lo, não é, pela sua postura no Senado, não é, há umas semanas atrás, quando o Estado do Rio foi extremamente prejudicado, e também o Estado do Espírito Santo, em relação à questão dos royalties. Eu estava assistindo a TV Senado, a transmissão da TV Senado, e a postura do Magno Malta foi impecável. Eu queria que os nossos senadores também tivessem a mesma postura que aquele senador. Professora Marluz, é um prazer tê-la aqui junto conosco. Eu quero, assim, eu tenho certeza que esse programa vai ser muito agradável e somos brindados com a sua presença. Eu não falo isso para puxar saco, não, sabe por quê? Porque eu vejo você como uma pessoa muito alegre, muito contagiante. Eu sempre a vi dessa forma, entendeu? E aí a sua forma de passar vibrante, de passar o ensinamento pra gente, entendeu? Contagia mais e a gente absorve melhor a partir desse seu astral bacana. Então é um prazer tê-la aqui junto conosco. Queria saber a sua opinião também. Você é a favor dessa cota para negros? Eu quero dar uma boa tarde para você, Cristina, Robinho, Obrigado, igualmente. E eu vou perguntar primeiro, o que é negro, o que é branco, o que é índio? Isso é importante isso. Importante. Agora, eu sou contra cotas, como Cristina falou, eu acho que tem que ter um ensino para todos, porque considero, por exemplo, o negro e o índio pobre. Então, como eles são pobres, eles tiveram um ensino pior, certo? Então isso está errado. Eu acho que o ensino tem que ser um ensino bom, um ensino de verdade para preparar esse que consideram índio, que consideram negro, que consideram branco, todos iguais. Eu acho que todos têm que ter entrada do mesmo jeito. Direito ao acesso, né? Certo. Acesso à Olha, eu tive alunos maravilhosos, mas maravilhosos, que fizeram um exame de admissão para o liceu. Eu já estou falando naquela época, hein? Eu fiz exame de admissão para o liceu. Naquela época, o exame de admissão do liceu era um vestibular. As crianças que estudavam na escola pública passavam no exame de admissão. Passava como o outro que estudava num colégio particular e depois entrava no liceu. Eram alunos, assim, excelentes. Então, eu sou contra a cota.
Radicalmente contra. E Marlúcia, agora a gente queria ouvir um pouco da sua história, sua família, sua origem. Você é de Campos? Eu sou de Campos, somos 5 irmãos, eu sou a mais velha, então eu sou a chefe da gangue. Agora, eu tive um pai e uma mãe, assim, fora de série, maravilhosos. Então eu devo até a minha vida hoje, você falou que eu sou alegre, de fato, eu sou alegre. Vem as pauladas da vida, a gente dá a virada e continua alegre, porque eu acho que a alegria aproxima as pessoas, certo? E eu tenho outra coisa, eu só sei fazer as coisas quando eu estou entusiasmada, Sérgio. Se eu não estiver entusiasmada, eu tiro meu carrinho, como diz aí a gíria, e vou fazer outra coisa. Certo. E por quê? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quer dizer, claro, na minha família, eu vou dar um exemplo aqui, a minha mãe é professora, minhas 3 irmãs são professoras. E aí eu fico à vontade até para falar e não estou discriminando ninguém, nem estou aqui disseminando nenhum preconceito. Mas tem professoras e professoras, e eu vejo que você é aquela professora com P maiúsculo, que você é com vocação, que você assim... marcou a vida de todos nós. Quem passou pelas suas mãos, você marcou pela sua forma vibrante. Como é que é isso aí na sua vida? Olha, eu vou falar uma frase de Rubem Alves. Rubem Alves diz o seguinte, que ensinar é, vamos dizer assim, é um exercício de imortalidade. Então eu acho que você quando ensina com entusiasmo, com alegria, acreditando no que você está fazendo, aquilo que você fez, aos olhos dos seus alunos ficam, entendeu, Sérgio? Essa visão de mundo, através das suas palavras, da magia com que você falou, fica, e você não morre. Então, eu estava contando um caso aqui, que eu nem queria contar, mas eu vou contar. Eu um dia desse fui num asilo de velhos. E quando Viu como é que você está à vontade para contar? É isso aí. E quando eu cheguei no asilo de velhos, o senhor, ele não era muito velhinho, não. Mas ele já deve ter mais de 60 anos, que é novinho ainda, né, Sérgio? Ele virou e falou assim, Dona Marluce! Eu falei, da onde que eu conheço? Mas eu não falei não, eu pensei. Claro. Aí ele falou assim, Dona Marluce, a senhora foi minha professora no Jardim Antônia Lopes. Olha, mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Fiquei feliz por quê? Primeiro, a minha vaidade. Eu não estou muito velha, não. Porque ele me reconheceu. Mas eu fiquei feliz pelo seguinte, ele guardou na memória as histórias que eu contava a ele no Jardim Antônia Lopes. Então, isso tem preço para uma professora? Não tem preço. Você acha que a arte de lecionar é um dom? Ou se preparam os professores? Se faz um professor? Se constrói? Eu acho que o dom a pessoa pode ter, mas a pessoa pode construir. Eu acho que a pessoa entrando no magistério, a pessoa começando a olhar aquelas crianças, a pessoa tendo assim, vendo a importância do trabalho dela, eu acho que ela pode ser uma boa professora. Ela pode ser alegre, ela pode ser entusiasmada. Eu acho que não é só dom, certo? Dom, todos nós temos um pouquinho. Mas eu acho que a pessoa pode fazer e ser um bom professor. É a questão, até em outras profissões também, né? A questão do bom médico, do mau médico. Certo. Né? Do bom padre, né? Do bom professor, do bom advogado, né? Do bom político. Tudo tem o bom e o mal, né? É verdade, é verdade. Bom, nós vamos para o intervalo. Já esgotamos aqui o primeiro bloco, rapidinho, né, Cristina? A gente não está aqui estupefata, já, viu como é que é rápido? E aí, eu só queria deixar um registro ainda nesse primeiro bloco, e aí quando voltar, a gente voltar um pouquinho, falar sobre os seus livros, que você... 8 livros, né? 8 livros. Vamos falar sobre os livros de Marluce, que ela já escreveu, e as histórias que ela quer contar e que ela vai nos contar também. Agora, eu queria só fazer um registro do seguinte, me veio aqui à mente Exupéry, quando ele diz o essencial e invisível aos olhos, porque quando você estava falando, não vamos falar sobre esse assunto, tal, você vê, aí é que está a magia desse seu contato lá no asilo com esta pessoa, está aí. Essa pessoa registrou, lembrou de você e você marcou a vida dela. Isso é que é essencial.
E é isso que é importante na vida da gente, não é, Marluce? É verdade. Isso aí, mas daqui a pouco a gente volta para contar mais um pouco de história aqui com a nossa professora de história, Marluce Guimarães Silva. Guimarães Silva.